Minhas mãos não são mais o que costumavam ser. Minhas articulações incham de manhã, principalmente quando chove, e em South Haven chove com mais frequência do que eu gostaria. 24 graus Celsius não é brincadeira, mas ainda corto cenouras com cuidado para a caçarola, tentando deixar os pedaços uniformes, como aqueles programas de culinária que minha filha Audrey gosta de assistir. Ela nunca cozinha sozinha, embora eu tenha tentado ensiná-la. Ela diz que não tem tempo. Olho para o relógio, 15 para as 5. Noel e Sylvia chegarão da escola em breve, e preciso ter o jantar pronto às 18 horas, quando Lawrence, meu genro, chegar do trabalho. Ele não suporta esperar. É uma das muitas coisas que ele não suporta. Minha casa fica a 20 minutos de caminhada daqui, uma casinha pequena, mas aconchegante, na rua El, que sobrou do Thomas. Meu falecido marido era diretor de escola, não uma posição piedosa, mas vivíamos decentemente. Por 30 anos, lecionei química na South Haven High School, e Thomas se aposentou 2 anos antes de mim. Tínhamos planejado viajar, nunca fomos à França, embora sempre tivéssemos sonhado com isso. Mas um ataque cardíaco levou repentinamente, 3 meses depois de eu me aposentar, 6 anos atrás. Às vezes parece que foi ontem, às vezes parece outra vida. Vovó, chegamos. A voz sonora de Sylvia ecoou pela casa, e eu sorri involuntariamente. Minha neta de 10 anos entra correndo na cozinha, deixando cair a mochila no chão. Atrás dela, mais discretamente, Noel entra. Aos 12 anos, ele já tenta parecer adulto, endireitando as costas, falando em voz baixa. É engraçado vê-lo imitar os gestos do pai. Pendure os casacos e lave as mãos, digo, enxugando as mãos no avental. Como foi a escola? Bem, Noel dá de ombros, e Sylvia começa a falar sobre algum conflito com um colega por causa de um lugar na mesa do almoço. Concordo com a cabeça, meio que ouvindo, e coloco a caçarola na assadeira. Sylvia interrompe de repente. Vovó, por que suas mãos estão tremendo tanto? Olho para as minhas mãos. De fato, um leve tremor. Não é novidade, mas as crianças já começaram a notar. Chama-se tremor da idade, querida. Conforme você envelhece, certas partes do seu corpo começam a funcionar de forma um pouco diferente. Papai disse que você vai ficar inútil logo, diz Noel, olhando para o celular. Fico paralisada, sentindo algo dentro de mim se apertar. Anos de ensino me ensinaram a manter a postura em qualquer situação. Mas toda vez que meus netos repetem as palavras de Lawrence, dói. Seu pai está só brincando, respondo, tentando manter a voz firme. Por que você não me conta o que tem para amanhã depois que terminarmos a lição de casa? Sylvia estava com dificuldades com a multiplicação de frações, e Noel estava escrevendo um relatório sobre a guerra civil. Terminei o jantar, caçarola de frango com legumes, salada verde e torta de maçã de sobremesa, refeições simples, mas substanciosas. Lawrence gosta de comida tradicional. Sem truques, como ele diz. O som do carro parando faz as crianças ganharem vida. Papai chegou. Sylvia corre para a porta, e Noel a segue mais discretamente. Rapidamente, verifico se tudo está em ordem na mesa. Lawrence não tolera bagunça e não perde a oportunidade de apontar, principalmente se a bagunça foi deixada por mim. Já em casa, meus pequenos campeões, a voz de Lawrence ecoa pelo corredor. Ouço abraçando as crianças, seus passos em direção à cozinha. Aí vem nossa empregada doméstica. Lawrence Veimort aparece na porta, um homem alto, na casa dos 40 anos, com falhas calvas que ele disfarça cuidadosamente alisando o cabelo para o lado. Ele está bem vestido como sempre, um terno com uma camisa impecavelmente passada. Avaliadores de seguros de saída precisam estar apresentáveis. Boa noite, Lawrence, eu digo. O jantar está quase pronto. A Audrey ainda não voltou. Ela se atrasou no trabalho. Ele joga a pasta descuidadamente em uma cadeira. O que vamos comer hoje à noite? Caçarola de frango com legumes. E de novo, ele torce o nariz. Comemos isso semana passada. Você não consegue pensar em algo mais interessante? Da última vez foi caçarola de carne, protesto baixinho. E perguntei a Audrey o que fazer, e ela disse, tá bom, tá bom. Lawrence me dispensou com um gesto.
Deve ser difícil lembrar de coisas assim na sua idade. Que bom que você ainda sabe fazer alguma coisa. É o seu jeito habitual, comentários descuidados que à primeira vista parecem um pouco rudes, mas, na verdade, cada um é como uma pequena provocação. Não respondo, apenas coloco os pratos na mesa. As crianças já estão sentadas, esperando. Coloco a comida delas, depois a do Laurence, por último, a minha. Vocês lavaram as mãos? Pergunto às crianças. Sim, vovó, diz Sylvia, mas noto Noel revirando os olhos, assim como o pai. Agatha, você se lembrou de amanhã? Pergunta Laurence, sem tirar os olhos do prato. Amanhã? Tento me lembrar do que ele está falando. Viu, eu te disse, ele diz para Noel. A vovó já está esquecendo de tudo. E volta para mim, amanhã é o banquete da minha empresa. Vou ser promovido. Lembra? Conversamos sobre isso semana passada. A Audrey precisa que você venha ficar com as crianças durante o evento. Claro que me lembro. Eu só esperava que contratassem uma babá, como costumam fazer em ocasiões especiais. Laurence costumava mencionar que aquela seria uma grande noite para ele, a promoção a líder de equipe que ele buscava há tanto tempo. Claro que me lembro, eu digo. A que horas devo estar lá? 6 horas, e não se atrase. Ele enfia mais um pedaço da caçarola na boca. As crianças precisam estar vestidas adequadamente. É um grande evento no restaurante Riverview. O restaurante? Pergunto, surpresa. Achei que ia ficar em casa com eles. Laurence suspira como se estivesse explicando algo muito simples para uma pessoa muito estúpida. Agatha, este é um evento familiar. As crianças precisam estar presentes, mas alguém precisa cuidar delas enquanto Audrey e eu socializamos com pessoas importantes. A babá que costumamos contratar está doente. Alguém precisa trabalhar como empregada doméstica. Ele sorri como se tivesse dito algo espirituoso. Empregada doméstica gratuita. Uma das definições que ele mais gostava de usar para mim. A primeira vez que ele disse isso, fiquei tão chocada que não consegui encontrar uma resposta. Depois, ele começou a repetir isso com cada vez mais frequência, vendo que eu não revidava, primeiro pelas costas, depois na minha cara e agora na frente das crianças. Certo, eu digo. Chego às 6. E não se esqueça de usar algo decente, ele acrescenta. Não nos envergonhe com suas roupas de velha. Olho para as minhas roupas, uma blusa e uma calça simples, nada extravagante, mas limpas e arrumadas. Quando eu era mais nova, adorava cores vibrantes, mas com o passar dos anos, meu guarda-roupa ficou mais discreto, em parte por causa do orçamento. A aposentadoria não é tão boa. Em parte porque roupas coloridas em mulheres mais velhas costumam ser motivo de ridículo, especialmente de gente como Laurence. Eu tenho um vestido azul escuro, digo. Acho que serve. A menos que seja do século passado, Laurence bufa. Papai, posso usar meu vestido novo amanhã? Sylvia intervém. A conversa muda para as crianças e suas roupas, e fico aliviada. Quando a atenção de Laurence não está em mim, é mais fácil respirar. Depois do jantar, lavo a louça enquanto Laurence assiste TV com as crianças. Por volta das 8, Audrey volta, cansada, com olheiras. Minha única filha se parece comigo quando eu era pequena, o mesmo cabelo castanho, embora o meu já tenha ficado grisalho há muito tempo. Os mesmos olhos cinzentos, mas ela não tem a vivacidade que eu tinha. Ela sempre foi quieta, mas ficou ainda mais quieta desde que se casou. Oi, mãe. Ela me beija na bochecha. Obrigada por cuidar das crianças e pelo jantar. De nada, querida, eu digo. Como foi o trabalho? Ocupada, ela suspira. Relatório trimestral. Você se lembra de amanhã, não é? Sim, o Laurence me lembrou. Estarei aí às 6. Audrey parece culpada. Desculpe ter que perguntar. Íamos contratar a Patrícia, mas ela pegou gripe. Está tudo bem, garanto a ela. Ficarei feliz em ajudar. É verdade. Não importa o que aconteça, eu amo meus netos e quero fazer parte da vida deles, mesmo que isso signifique aturar o Laurence. Está tarde. Preciso ir para casa, digo, tirando o avental.
A Silvia tem prova de matemática amanhã. Fizemos frações, mas ela ainda está com dificuldade com multiplicação. Obrigada, mãe. Você é uma verdadeira salva-vidas. Audrey me abraça. Ela é meia cabeça mais baixa do que eu e, quando me abraça, sempre me lembra de si mesma quando criança. Recolho minhas coisas e me despeço das crianças. Laurence apenas assente, mantendo os olhos na TV, saio e respiro fundo o ar fresco da noite. A caminhada de 20 minutos para casa é meu único exercício regular. O médico diz que estou em boa forma para minha idade, exceto pela minha pressão alta, mas isso é normal na sua idade, ele sempre acrescenta, como se depois dos 70 qualquer problema de saúde se tornasse normal e não valesse a pena mencionar. Minha casa me recebe com silêncio. Depois da casa barulhenta da minha filha, esse silêncio às vezes parece uma bênção e às vezes uma maldição. Hoje, por algum motivo, é a última opção. Ligo o rádio, um velho hábito que ajuda a criar a ilusão da presença de outra pessoa. Thomas adorava música clássica. Prefiro programas de conversação, vozes de pessoas discutindo livros, política, a vida, qualquer coisa que preencha o vazio. Enquanto me preparo para dormir, penso no banquete de amanhã. Preciso encontrar o vestido azul escuro, ver se precisa ser passado. É conservador o suficiente para não desagradar Laurence, mas me faz parecer digna. Vejo meu reflexo no espelho do banheiro, rugas, cabelos grisalhos presos em um coque impecável. Os olhos ainda são os mesmos, cinzentos como os de Audrey, só que o olhar é diferente. Cansada. Empregada doméstica, a voz de Laurence soa na minha cabeça. Quando e como deixei isso acontecer? Quando deixei meu genro me tratar como uma serva? Quando aceitei que minha filha não me defenderia? As respostas para essas perguntas não vêm. Apago a luz e vou para a cama. Amanhã é um grande dia para Laurence e provavelmente para mim também, embora eu ainda não saiba. Amanhã começou com um telefonema. Eu estava fazendo chá quando a velha máquina que Thomas havia instalado nos anos 90 tocou. Surpreendentemente, ela ainda funcionava, ao contrário de muitas coisas modernas. Mãe, você poderia buscar a Silvia na escola hoje? Ela tem um evento esportivo que termina mais cedo, e eu não posso sair do trabalho, a voz de Audrey soou culpada. Claro, querida, respondi sem nem pensar. Quando sua única filha pede ajuda, como você pode dizer não? Que horas? 2 horas. E mãe, obrigada. Ao desligar o telefone, olhei para o calendário onde o círculo vermelho marcava o banquete de Laurence daquela noite. Então, vou passar o dia com meus netos. Bem, por mim tudo bem, mesmo que não seja uma ocasião feliz. 15 anos atrás, quando Audrey trouxe Laurence para nos conhecer, ele pareceu a Thomas e a mim um jovem decente, autoconfiante, com um bom emprego em uma prestigiosa seguradora. Audrey trabalhava lá como secretária na época, e era óbvio o quanto ela o admirava. Você me falou tanto sobre seus pais que eu tive que conhecê-los, disse ele, entregando-me um buquê de flores. Os educadores são as pessoas mais respeitadas da sociedade. Vocês moldam o futuro. Thomas sussurrou para mim mais tarde, é um pouco doce, mas o garoto está se esforçando. Rimos. Se ao menos soubéssemos. Os primeiros anos de casamento deles pareceram felizes o suficiente. Laurence foi promovido. Eles compraram uma casa. Noel nasceu. Audrey estava radiante de felicidade, embora eu tenha notado que ela começou a socializar menos com os amigos, concentrando-se inteiramente no marido e no filho. Parecia normal para mim na época. Eu também fiquei assim depois que Audrey nasceu. As coisas começaram a mudar cerca de 3 anos depois, quando Audrey engravidou de Sylvia. Laurence insistiu que ela deixasse o trabalho de vez. As crianças precisam da mãe em casa, declarou ele durante um jantar em família. Além disso, com o meu salário, vamos nos virar muito bem. Thomas ficou alarmado. Meu marido sempre acreditou que uma mulher deveria ter sua própria renda, por menor que fosse. É uma questão de respeito e igualdade na família, ele costumava dizer. Provavelmente é por isso que nosso casamento era tão forte. Sempre fomos parceiros, não patrão e empregada. Audrey sempre pode voltar a trabalhar quando as crianças forem maiores, disse Thomas então.
Claro, Lawrence deu seu sorriso característico, um sorriso levemente condescendente, como se estivesse falando com pessoas antiquadas que não entendiam a vida moderna. Claro, se a Audrey quiser, disse ele. Mas percebi algo em seu tom que me deixou desconfiado, como se ele já tivesse se decidido. Thomas também percebeu. Naquela noite, quando estávamos sozinhos, ele disse: "Não gosto desse cara. Controlador demais. Talvez ele só esteja cuidando da família." Tentei justificar meu genro. É o que muitos homens pensam hoje em dia. Não, Agatha, não se trata de se importar. Você viu a cara da Audrey? Ela nem expressou a opinião dela. Nossa filha não é assim. Ele tinha razão. Audrey era sempre quieta, mas tinha suas próprias opiniões. No ensino médio, ela era chefe do clube de debate. Na faculdade, escrevia artigos incisivos para o jornal estudantil. Mas perto de Lawrence, ela parecia encolher, tornar-se sua sombra. Após o nascimento de Sylvia, Audrey mergulhou completamente na maternidade. Os 3 primeiros anos foram particularmente difíceis. 2 crianças pequenas exigiam toda a sua atenção. Thomas e eu ajudávamos o máximo que podíamos, mas Lawrence trabalhava até tarde cada vez mais, deixando todas as tarefas domésticas para a esposa. Quando Sylvia fez 3 anos, Audrey começou a falar em voltar a trabalhar. "Encontrei um bom jardim de infância", disse ela durante o almoço de domingo em nossa casa. "E pensei que talvez pudesse voltar para Exit. Só tinha uma vaga no departamento de recursos humanos de lá." Lawrence olhou para ela como se ela tivesse dito algo idiota. "Querida, você está desempregada há 5 anos. Que recursos humanos? Você nem conhece os novos sistemas." "Eu poderia aprender", objetou Audrey baixinho. "Fazer um curso." "Cursos custam dinheiro", interrompeu Lawrence. "Além disso, quem vai buscar as crianças na creche? Você tem ideia de quanto custa uma babá em tempo integral?" Thomas não aguentava mais. "Agatha e eu poderíamos ajudar com as crianças. Nós 2 estamos aposentados. Temos bastante tempo." Lawrence olhou para o meu marido com indisfarçável irritação. "Sem ofensa, Thomas, mas na sua idade é difícil acompanhar crianças ativas, principalmente Noel. Ele é tão inquieto." Meu marido ficou vermelho, mas se conteve. Ele tinha 67 anos na época e estava em ótima forma todas as manhãs, corria 5 quilômetros e trabalhava no jardim. A insinuação de Lawrence sobre sua enfermidade era simplesmente um insulto. No fim, Audrey ainda conseguiu trabalhar, mas não na Exit Seguros, mas em uma pequena construtora, onde lhe ofereceram o cargo de assistente de contabilidade com um salário mínimo. Lawrence, condescendentemente, permitiu que ela o fizesse, enfatizando que ainda cobriria as despesas básicas da família. 1 ano depois, Thomas morreu. O ataque cardíaco veio de repente enquanto ele trabalhava no jardim. O médico disse que ele morreu instantaneamente, sem sofrimento. Foi a única coisa que me confortou durante aqueles dias sombrios. Lawrence se mostrou no funeral de um lado inesperado. Ele foi atencioso, organizou tudo, apoiou uma Audrey que chorava. Eu lhe era grata. Na época, não percebi que isso fazia parte de sua imagem pública, um homem de família atencioso, um genro exemplar. Depois da morte de Thomas, entrei em profunda depressão. A casa em que moramos por quase 40 anos de repente ficou enorme e vazia. Comecei a passar cada vez mais tempo na casa da minha filha, ajudando com as crianças. Lawrence não se importou no início. O serviço de babá gratuito era bom para ele. Cerca de 1 ano depois da morte de Thomas, notei Lawrence falando de mim para as crianças pela primeira vez. Fui ao quarto do bebê pegar algumas xícaras sujas e ouvi a voz dele no quarto ao lado. A vovó esqueceu de regar as flores de novo, e elas murcharam. Vejam, crianças, é isso que acontece quando vocês envelhecem. O cérebro para de funcionar. Mas a vovó é inteligente, disse o pequeno Noel. Ela sabe tudo sobre química e faz experimentos legais. Ah, Lawrence bufou. Saber química e dar aulas para crianças não é sinal de inteligência. Olhe para ela, trabalhou a vida toda por uns trocados. E o que ela tem? Uma casa pequena, um carro velho que está sempre quebrando. Sou corretor de seguros. Tenho uma carreira de verdade.
Ganho dinheiro de verdade. Fiquei paralisada, segurando as xícaras nas mãos, sem acreditar no que ouvia. Tudo dentro de mim fervia de raiva e ressentimento, mas eu não conseguia encontrar forças para entrar e dizer a ele o que pensava. De alguma forma, eu temia que isso só piorasse as coisas. E se Lawrence me proibisse de ver meus netos? A partir daí, comecei a notar cada vez mais esses momentos. Quando Lawrence pensava que eu não estava por perto, ele vivia fazendo comentários sobre mim. A vovó comprou o leite errado de novo. Ela tem péssima memória. Não siga o exemplo da sua avó. Ela é uma perdedora. Ela estudou a vida toda e só conseguiu rugas e artrite. Se não fosse pela nossa gentileza, a vovó teria que morar em um asilo. Que bom que ela nos tem, não é? Eu não sabia o que fazer. Deveria falar com a Audrey. Mas ela parecia completamente submissa ao marido, com medo da raiva dele. Além disso, se eu dissesse a ela que tinha ouvido a conversa deles, não pareceria que eu estava espionando a família deles? E então começaram os comentários diretos na minha presença, a princípio, pequenos, que poderiam ser interpretados como brincadeira se você se esforçasse o suficiente. Depois, ficaram cada vez mais explícitos. Agatha, você colocou os pratos na prateleira errada de novo. Na sua idade, você já deveria ter aprendido o básico. Você está andando como uma tartaruga. Vamos nos atrasar por sua causa. Essa blusa te faz parecer velha. Embora, no seu caso, nada vá ajudar. Audrey fingia não me ouvir todas as vezes. Às vezes, ela me lançava um olhar culpado, mas nunca intervinha. Às vezes, eu até achava que ela concordava com ele. As crianças rapidamente adotaram o jeito do pai, especialmente Noel. Lembro-me de uma vez que ele se recusou a comer a sopa que eu fiz. A comida da vovó é ruim, disse ele. Papai diz que ela não sabe cozinhar. Meu coração doeu. Thomas sempre elogiava minha comida. Eu sabia que era uma boa cozinheira. Meus alunos na aula de culinária que eu dava depois da aula sempre elogiavam meus pratos. Noel, eu disse severamente, tentando evitar que minha voz tremesse, seu avô achava que eu era uma ótima cozinheira, e sua mãe cresceu comendo a minha comida e nunca reclamou. Mas o papai diz. Não discuta com a sua avó, interveio Audrey, lançando um olhar severo ao filho. Coma o que lhe derem. Aquele momento foi um raro vislumbre da antiga Audrey, aquela que tinha suas próprias opiniões. Mas esses momentos estavam se tornando cada vez mais raros. Minha filha parecia se fundir à sombra do marido. Tentei falar com ela. Um dia, quando Lawrence não estava em casa, perguntei-lhe sem rodeios: Audrey, você está feliz com ele? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela para as crianças brincando no quintal. Ele é um bom pai, disse ela finalmente. Sustenta a família. Nunca levanta a mão. Isso não responde à minha pergunta. Mãe, ela se virou para mim, e eu pude ver o cansaço em seus olhos. Nem todo mundo consegue ter um casamento como você e papai. Você foi a exceção. É diferente para a maioria das pessoas. Mas ele te trata desrespeitosamente. Ele também é desrespeitoso comigo. Ele é simplesmente direto, ela defendeu o marido. E trabalha duro. Ele está cansado. Ele tem um trabalho de responsabilidade. Ele está sob muita pressão. Isso não é desculpa para a grosseria, eu disse com firmeza. Mãe, por favor. Havia um tom de súplica em sua voz. Não comece. Estamos indo bem. As crianças estão felizes. Temos uma casa bonita. Estabilidade. O que mais você precisa? Respeito, eu queria gritar. Amor, parceria. Mas não gritei. Ela me olhou como se tivesse medo de que eu estragasse tudo. Ok, eu disse depois de uma pausa, mas saiba que estou sempre ao seu lado, não importa o que aconteça. Depois daquela conversa, comecei a notar que Lawrence havia intensificado sua campanha contra mim. Era como se ele se sentisse ameaçado. Ele me chamava de a empregada doméstica em Anvelha com cada vez mais frequência, principalmente quando estávamos sozinhos, sem testemunhas.
Um dia, enquanto eu preparava o jantar, ele se aproximou de mim e disse baixinho para as crianças não ouvirem: Sabe, Agatha, você deveria me ser grata por deixar você fazer parte da nossa família. Muitos homens já teriam mandado uma sogra assim para um asilo há muito tempo. Virei-me, ainda segurando o cortador de legumes na mão. O que você disse? Ele sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Só um lembrete de que sua posição aqui depende da minha boa vontade. Eu permito que você veja seus netos. Eu permito que você venha à nossa casa, mas você precisa saber o seu lugar. Minha casa. Senti o rosto corar. O que você acha que é? Uma empregada doméstica? Ele disse isso com tanto prazer que estremeci. Você lava, cozinha, toma conta das crianças quando precisamos e fica longe da nossa vida. É o arranjo perfeito, não acha? Olhei para ele, sem acreditar no que ouvia. Como um homem pode ser tão insensível, tão cruel? A Audrey sabe que você pensa isso? Perguntei, tentando manter a calma. Audrey, ele sorriu. A Audrey faz o que eu digo. Sempre fez e sempre fará. Ela sabe que não é nada sem mim. Ela é minha filha e uma pessoa maravilhosa, eu disse, sentindo minhas mãos tremerem de raiva. Ela consegue fazer muitas coisas. Claro que consegue. Ele me deu um tapinha no ombro, como se trata uma criança com condescendência. É por isso que ela tem uma carreira tão brilhante como assistente de contabilidade em uma construtora de terceira categoria. Antes que eu pudesse responder, Silvia entrou correndo na cozinha. Papai, o Noel não me deixa assistir ao desenho. Lawrence se transformou instantaneamente, seu rosto assumindo a expressão de um pai preocupado. Já vou, princesa, disse ele, sorrindo para a filha. O papai vai resolver isso. Ele se afastou, me deixando ali parada com a faca na mão, fervendo de raiva impotente. Naquela noite, em casa, fiquei sentada no escuro por um longo tempo, lembrando-me da conversa com Lawrence. Empregada doméstica. Era isso que eu havia me tornado aos olhos dele, e provavelmente aos olhos da filha dele também. O pior de tudo era que eu havia deixado acontecer. Por amor à minha filha e aos meus netos, suportei a humilhação, permitindo que meu genro pisoteasse minha dignidade. O que Thomas diria se visse no que sua esposa orgulhosa e independente havia se transformado? Lembrei-me de que certa vez, no início do nosso casamento, quando eu me questionava se deveria continuar estudando ou me dedicar à minha casa e ao meu filho, Thomas disse: Agatha, nunca deixe ninguém, nem mesmo eu, decidir quem você é e quanto você vale. Sua dignidade é o seu bem mais valioso. Não há troque por nada. Sabe o Thomas. É uma pena que ele não esteja por perto. Ele saberia o que fazer. Mas eu estou sozinha. E agora tenho que ir a este banquete onde Lawrence será promovido e, mais uma vez, desempenhará o papel da sogra obediente que sabe o seu lugar. Desta vez não, pensei de repente. Algo dentro de mim havia mudado desde aquela conversa na cozinha. Algo havia se quebrado, ou, ao contrário, se curado. Eu não sabia o que aconteceria amanhã, mas tinha certeza de que não aceitaria mais o insulto em silêncio. Mesmo que isso significasse perder a oportunidade de ver meus netos, mesmo que isso destruísse a ilusão de bem-estar familiar que Audrey tanto se esforçava para manter. É hora de lembrar quem eu sou, Agatha Bonner, professora de Química há 30 anos, uma mulher que educou gerações de crianças desta cidade, esposa de Thomas Bonner, que me amou e respeitou até o último dia de sua vida. Não uma empregada doméstica. Às 6 em ponto, toquei a campainha da casa da minha filha. Meu vestido azul escuro estava cuidadosamente passado, meu cabelo cuidadosamente enrolado, um modesto colar de pérolas no pescoço, um presente do Thomas pelo nosso 30º aniversário de casamento. Eu estava determinada a parecer digna, acontecesse o que acontecesse naquela noite. A porta foi aberta por Lawrence, já de terno e gravata borboleta. Ele me lançou um olhar crítico. Pelo menos você não está atrasada, murmurou em vez de cumprimentar. As crianças estão quase prontas, e a Audrey está terminando a maquiagem. Devemos estar no Riverview às 19 horas. Olá, Lawrence, eu disse baixinho, entrando em casa. É bom ver você também. Ele ignorou minha ironia. As crianças precisam ser supervisionadas a noite toda. Nada de correria entre as mesas, nada de caprichos.
Este é um evento importante para minha carreira. Eu sei cuidar de crianças, respondi. Criei minha filha e ajudei com meus netos desde que nasceram. Lawrence torceu o nariz. Só faça o que tiver que fazer. Sem comentários. Naquele momento, Audrey entrou no saguão, usando um elegante vestido preto, que eu vi pela primeira vez. Ela estava linda, mas tensa. Mãe, você conseguiu. Ela me deu um beijinho na bochecha. Obrigada. As crianças estão quase prontas. Noel não quer usar gravata. Vou falar com ele, eu disse. 20 minutos depois, estávamos no carro. Lawrence dirigia, olhando constantemente para o relógio. Audrey estava sentada ao lado dele, checando algo nervosamente no celular. As crianças e eu estávamos no banco de trás. Vovó, por que vamos ao restaurante? Perguntou Sylvia, alisando os babados do seu vestido rosa. Seu pai vai ter uma noite especial, expliquei. Ele foi promovido no trabalho e vai ter uma premiação oficial hoje à noite. O papai vai ser o chefe. A menina arregalou os olhos. Líder de equipe, Noel a corrigiu com um olhar importante. Isso significa que ele terá sua própria equipe e mais dinheiro, e poderemos ir à Disneylândia. Sylvia perguntou imediatamente: podemos? Lawrence olhou pelo retrovisor. Veremos, princesa, se você se comportar hoje. O Riverview era o restaurante mais caro de South Haven, localizado às margens do rio. Eu só tinha ido lá algumas vezes, na festa de 50 anos do Thomas e no nosso 40º aniversário de casamento. As lembranças fizeram meu coração apertar. Por dentro, o restaurante havia mudado. Estava mais moderno, com um design minimalista. O amplo salão era decorado com logotipos da Exit Insurance, com mesas dispostas em formato de P. No centro, havia um pequeno palco com um microfone. Lawrence, Audrey. Um homem alto com cabelos grisalhos nas têmporas se aproximou de nós. Que bom que puderam vir, Sr. Kingsley. Lawrence apertou sua mão com um sorriso respeitoso. Apresento-lhes minha sogra, Agatha Bonner. Ela cuidará das crianças hoje. Randall Kingsley me cumprimentou educadamente, mas era óbvio que eu era apenas um servo para ele. É um prazer, Sra. Bonner. Preparamos uma mesa especial para as crianças no canto mais distante. É mais tranquilo lá. Jéssica vai lhe mostrar a saída. Uma jovem com uniforme de restaurante nos conduziu a uma pequena mesa no canto do salão, longe do grupo principal. Embora a mesa estivesse tão bem posta quanto as outras, sua localização deixava claro nosso status: não fazíamos parte do grupo. Somos criados. Vovó, eu quero ficar com a mamãe e o papai, choramingou Sylvia enquanto nos acomodávamos. Ficaremos mais confortáveis aqui, querida, eu disse. Olha os guardanapos lindos que te deram. Audrey veio até nós alguns minutos depois. Vocês estão bem aqui? Perguntou ela, ansiosa. Pedi para sentar mais perto, mas Lawrence disse que as crianças ficariam entediadas na mesa dos adultos. Está tudo bem, querida, assegurei-lhe. Vá se misturar com os convidados. Nós daremos um jeito. Ela sorriu nervosamente e voltou para o marido, que estava cercado por colegas, conversando animadamente. Os garçons começaram a servir os aperitivos. Uma jovem com uma bandeja veio até a nossa mesa. Temos um cardápio especial para crianças, disse ela, distribuindo cartões coloridos. E para a senhora? O mesmo que para todos os outros, por favor, respondi. Noel e Sylvia rapidamente escolheram os pratos especiais para crianças, batatas fritas e nuggets de frango. Pedi uma salada leve, embora houvesse muitas opções tentadoras no cardápio. Por algum motivo, senti que deveria me limitar, como se não tivesse o direito de aproveitar a noite em igualdade de condições com os outros convidados. Aos poucos, a sala foi se enchendo. Lawrence ia de grupo em grupo, apertando mãos, rindo das piadas. Audrey o seguia como uma sombra, sorrindo quando necessário, mas raramente entrando em conversa. Olha o papai, disse Noel, orgulhoso. Todo mundo quer falar com ele. Observei meu genro. Ele realmente sabia como causar uma boa impressão, confiante, carismático, com um sorriso experiente.
Em momentos como esse, eu entendia por que Audrey havia se apaixonado por ele e por que ela ainda permanecia com ele, acontecesse o que acontecesse. Por volta das 20 horas, começaram as apresentações formais. Randall Kingsley subiu ao palco e começou um discurso sobre as conquistas da empresa no último ano. As crianças se remexeram e estavam ficando entediadas. Vovó, estou com sede, sussurrou Sylvia. Olhei em volta. Havia apenas copos de suco na mesa, que as crianças já tinham bebido. Vou pegar água para você, disse eu, levantando-me. Sente-se aqui. Já volto. Dirigi-me ao bar no fundo da sala. O discurso de Kingsley ainda estava em andamento e todos os olhares estavam voltados para o palco. Ao passar pelas mesas principais, notei Lawrence sentado ao lado do chefe. Várias taças de champanhe vazias já estavam à sua frente. O barman encheu 2 copos d'água e eu me virei para voltar para perto das crianças. Naquele momento, Randall Kingsley anunciou, e agora tenho o orgulho de apresentar nosso novo chefe de subscrição estratégica, Lawrence Weymouth. Aplausos irromperam. Lawrence se levantou e caminhou em direção ao palco, cambaleando levemente enquanto o champanhe começava a fazer efeito. Ele aceitou o prêmio, apertou a mão de Kingsley e começou a falar ao microfone sobre sua gratidão à empresa e à equipe. Eu estava quase chegando à nossa mesa quando Lawrence terminou seu discurso e desceu do palco. Ele me viu e, de repente, alto o suficiente para toda a sala ouvir, gritou: Ei, empregada doméstica, traga um pouco de vinho para mim e para o Randall, e ande logo. Você deve ser útil para alguma coisa na sua idade. O salão ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim. Congelei com 2 copos d'água nas mãos, sentindo o sangue subir ao rosto. Normalmente, em momentos como este, eu tentava ficar invisível. Baixei os olhos e me apressei em fazer o que me mandavam para não chamar atenção. Mas hoje, algo estava diferente. Em vez da vergonha habitual, senti raiva, uma raiva pura e justificada que vinha de dentro como uma onda. Endireitei-me, levantei o queixo e falei alto e claro: Lawrence, sou um professor que criou 2 gerações de crianças nesta cidade, incluindo o filho do seu chefe, Randall, que está ao seu lado neste momento. A propósito, olá, Winston. Acenei para o jovem ao lado de Kingsley. É bom ver que você se tornou um homem decente, diferente de alguns. Winston Kingsley, que eu reconheci apesar dos anos que se passaram, olhou para mim com espanto. Senhora Bonner, disse ele, incrédulo. A senhora foi minha professora de química no ensino médio. Virei-me para Randall, que me olhava com interesse crescente. Seu filho foi um dos meus melhores alunos. E quanto ao vinho, receio que o Sr. Weymouth tenha me confundido com um garçom, provavelmente de tanta empolgação. Randall Kingsley olhou de mim para o filho, depois para Lawrence, que empalideceu e ficou paralisado, boquiaberto. Senhora Bonner, disse ele, dando um passo à frente, Winston falou muito da senhora. A senhora o inspirou a entrar para o departamento de química. Ele ainda tem o projeto escolar que fez sob sua supervisão, algo relacionado a cristais, se não me engano. Cultivando cristais de sulfato de cobre, confirmou Winston com um sorriso. Ganhei o 1º lugar nas Olimpíadas do Condado. Senhora Bonner, eu não sabia que a senhora era parente da família Weymouth. Sou a mãe da Audrey, expliquei, sentindo uma repentina onda de confiança. Senhoras e senhores, disse Randall em voz alta, dirigindo-se à multidão, temos a sorte de ter entre nós hoje Agatha Bonner, uma das melhores professoras da South Haven High School. A senhora Bonner criou uma geração de profissionais de sucesso, incluindo meu filho. Proponho um brinde à educação. Os convidados ergueram suas taças. Notei que Audrey me olhava com uma mistura de surpresa, orgulho e preocupação. Lawrence, por outro lado, parecia ter levado um soco no estômago. Recuperou-se rapidamente e tentou tomar a iniciativa. Claro, minha sogra é uma professora maravilhosa. Temos muito orgulho dela. Foi só uma piadinha de família que saiu do controle. Agatha, peço desculpas se meu tom pareceu desrespeitoso. O pedido de desculpas dele soou falso, mas os convidados pareceram dispostos a aceitá-lo. O momento constrangedor já havia passado. Lawrence já estava se virando para continuar conversando com os colegas quando eu disse: Não precisa se desculpar pelo seu tom, Lawrence. Você deveria se desculpar por me chamar de empregada doméstica.
Não é a primeira vez, é? Silêncio se fez novamente. Lawrence congelou, o rosto corado. Agatha, sibilou entre dentes, acho melhor conversarmos sobre isso em casa. Acho que já ficamos quietos o suficiente sobre isso, respondi calmamente. 10 anos, para ser exato. Observei Audrey caminhar em nossa direção através da multidão de convidados, com pânico nos olhos. Mãe, por favor, ela sussurrou, aproximando-se. Agora não. Desculpa, querida, eu disse a ela. Mas às vezes chega um momento em que você precisa se defender. Randall Kingsley, sentindo a tensão crescente, tentou acalmar a situação. Acho que todos nós precisamos de mais champanhe. A festa continua, amigos. Os convidados retomaram lentamente suas conversas, embora muitos continuassem a lançar olhares curiosos em nossa direção. Lawrence agarrou meu cotovelo e me levou em direção ao corredor vazio que levava aos banheiros. O que você está fazendo? Sibilou. Está tentando arruinar a minha carreira? Trabalhei 10 anos por esta promoção. Seu rosto se contorceu de raiva, mas eu não sentia mais medo. Algo mudou em mim no momento em que fiz meu pequeno discurso na frente de todos os convidados. Foi como se uma parte de mim que eu havia perdido anos atrás tivesse retornado. Lawrence, eu disse calmamente, você está destruindo sua carreira e sua família com a maneira como trata as pessoas. Do que você está falando? Eu sustento minha família. Dei a Audrey e às crianças tudo o que elas têm. Exceto o respeito, eu disse. Você não respeita a Audrey. Você não me respeita. E está ensinando a mesma coisa para as crianças. Lawrence olhou ao redor, o corredor estava vazio, mas havia vozes e música vindo do corredor. De repente, ele se ajoelhou como se estivesse ajustando um sapato e disse baixinho, entre dentes, escute, Agatha, peço desculpas, ok? Bebi demais. Disse uma besteira. Mas minha carreira está em jogo agora. Kingsley já está me olhando de soslaio. Se você continuar fazendo essa cena, tudo que conquistei pode desmoronar. Pelo bem da Audrey e das crianças, por favor, vamos esquecer esse incidente. Olhei para ele, o homem arrogante que me humilhou por tantos anos e agora estava de joelhos, implorando para que eu não arruinasse sua preciosa reputação. Levante-se, Lawrence, eu disse. Você já arruinou tudo sozinho. Não é a sua carreira. É a maneira como você trata as pessoas. Hoje, estou cortando você da minha vida. Ele me encarou, incrédulo. O que isso significa? Significa que não vou mais aceitar seus insultos. Não vou fingir que está tudo bem quando você me chamar de empregada doméstica. Não vou ficar em silêncio quando você ensinar desrespeito aos meus netos. Você não pode simplesmente ir. E eu posso, interrompi-o, e estou fazendo isso agora mesmo. Vou manter contato com a Audrey e as crianças, mas você está fora da minha vida. Audrey nunca vai me contrariar. Sua confiança começou a retornar. Ela depende de mim? Talvez, concordei. Mas eu não. E Lawrence, se você acha que esta noite foi desagradável, imagine o que aconteceria se eu começasse a contar às pessoas o que você realmente sente pela sua família, como Randall Kingsley, por exemplo, que parece ter um grande apreço pelos valores familiares, a julgar pela maneira como fala do filho. Lawrence ficou ainda mais pálido. Você está me ameaçando? Não. Balancei a cabeça. Estou apenas colocando os pingos nos is e cruzando os ts. Nós dois sabemos quem você realmente é, Lawrence. E agora Randall Kingsley está começando a adivinhar. Antes que ele pudesse responder, Audrey veio até nós, com uma expressão de extrema preocupação no rosto. O que está acontecendo? Perguntou ela, desviando o olhar de mim para o marido. Lawrence, por que você está de joelhos? Meu cadarço se desamarrou, disse-lhe rapidamente, levantando-se. Estávamos conversando com sua mãe. Está tudo bem, mãe. Audrey se virou para mim. Eu sorri para ela. Está tudo bem, querida. Estávamos só resolvendo umas coisas. Onde estão as crianças? Na nossa mesa com Winston Kingsley. Ele está mostrando os truques com guardanapos. Eles estão animados. Estão mesmo.
Lawrence se transformou instantaneamente. Deveríamos nos juntar a eles. É uma ótima oportunidade para estreitar laços. Ele voltou rapidamente para o salão, deixando Audrey e eu para trás. O que você disse a ele? Perguntou minha filha baixinho. Nunca o vi tão chocado. A verdade, respondi simplesmente. Que eu nunca mais o deixaria me desrespeitar. E que estou preocupada com você e as crianças. Audrey suspirou. Mãe, você não entende. Lawrence, ele pode ser difícil, mas se importa conosco à sua maneira. Cuidar sem respeito não é se importar, querida. É controle. Ela não respondeu, mas eu pude ver que minhas palavras tocaram algo profundo dentro dela. É melhor voltarmos, disse ela por fim. Senão, ele vai ficar ainda mais bravo. Voltamos para o corredor. Lawrence já estava sentado à mesa principal, conversando animadamente com Winston e Randall. As crianças estavam de fato com eles. Sylvia estava sentada no colo de Winston, que lhe mostrava como fazer um cisne com um guardanapo. Viu? Sussurrou Audrey. Está melhorando. Por favor, mãe, vamos passar a noite em silêncio. Assenti e fui em direção à mesa. Ao passar por Lawrence, notei que ele ficou tenso, mas continuou sorrindo e falando como se nada tivesse acontecido. A noite continuou. Brindes foram feitos, comida gourmet foi servida e música suave tocava. Superficialmente, tudo parecia bem, uma empresa de sucesso homenageando seus melhores funcionários, famílias comemorando suas realizações. Mas eu sabia que, por baixo daquela superfície brilhante, algo havia se rompido e nunca mais seria o mesmo. E, estranhamente, esse pensamento me trouxe alívio em vez de ansiedade. Eu havia cortado Lawrence da minha vida, e isso era só o começo. A viagem de volta do banquete transcorreu em um silêncio opressivo. As crianças, cansadas da noite, cochilaram no banco de trás. Lawrence dirigia o carro, agarrando o volante com força, o rosto uma máscara de raiva contida. Audrey sentou-se ao lado dele, lançando olhares preocupados para o marido e para mim por cima do ombro. Olhei pela janela para as luzes de South Haven passando, sentindo uma estranha mistura de ansiedade e alívio. Algo havia terminado hoje, e algo havia começado. Quando paramos em frente à casa da minha filha, Lawrence freou bruscamente. Acorde as crianças, disse-lhe para Audrey. Eu abro a porta. Ele saiu do carro, bateu a porta com força e foi em direção à casa. Audrey acordou as crianças em silêncio, e eu as ajudei a sair do carro. Vovó, você vem para nossa casa? Perguntou Sylvia, sonolenta. Não, querida. Preciso ir para casa, respondi. Está ficando tarde. Fica, mãe, disse Audrey de repente. Seus olhos estavam quase tomados pelo pânico. Já é tarde, amanhã é sábado, e você não tem pressa. Eu sabia que ela estava com medo de ficar sozinha com Lawrence depois do incidente de hoje. Mas também percebi que minha presença só pioraria as coisas. Não, querida, eu disse suavemente. Eu realmente preciso ir para casa. Me liga amanhã, ok? Audrey assentiu, mas parecia completamente perdida. Abracei-a e sussurrei, vai ficar tudo bem. Você é mais forte do que pensa. Ela deu um sorriso fraco e levou as crianças para dentro de casa. Decidi chamar um táxi. Era muito tarde para caminhar, e meus saltos não permitiam uma caminhada longa. Em casa, a primeira coisa que fiz foi tirar os sapatos e colocar a chaleira no fogo. Apesar do horário tardio, o sono não veio. Muitos pensamentos fervilhavam na minha cabeça. Pensei no que aconteceria agora, depois do meu confronto aberto com Lawrence. Como isso afetaria meu relacionamento com minha filha e meus netos? Assim que terminei meu chá, a campainha tocou. Lawrence estava parado na porta, com o rosto contorcido de raiva. Você, ele quase gritou. Você tentou me humilhar deliberadamente na frente do chefe, na frente de toda a empresa. Não o convidei para entrar. Fiquei parada na porta. Lawrence, está tarde. Se quiser conversar, vamos conversar amanhã, quando estiver sóbrio. Estou perfeitamente sóbrio. Ele deu um passo à frente, me forçando a recuar para dentro de casa. Você tem noção do que fez?
Kingsley estava me olhando de forma diferente agora. Eu vi o olhar dele. 10 anos de trabalho, e tudo pode ser arruinado por causa das suas palhaçadas. Minha brincadeira. Senti a raiva que senti no restaurante retornar. Você me chamou publicamente de empregada doméstica gratuita na frente de todos os seus colegas de trabalho, na frente dos meus netos. Era uma brincadeira, ele acenou com as mãos. Você está exagerando. Não era brincadeira, Lawrence. Você vem me dizendo essas coisas há anos. E hoje, eu decidi que já chega. Ele foi até a sala e se jogou na cadeira em que Thomas gostava de sentar. Por algum motivo, isso me magoou ainda mais. O que você quer? Perguntou ele baixinho. Dinheiro? Posso te dar dinheiro se precisar. Só pare com essa guerra. Não quero o seu dinheiro, respondi. Quero respeito por mim, pela Audrey, pelas crianças. Eu respeito minha família, ele levantou a voz novamente. Eu me esforço muito para dar a eles tudo o que precisam. Respeito não é apenas provisão material, Lawrence. É uma atitude. A maneira como você fala com uma pessoa, como você a ouve, como você valoriza a opinião e os sentimentos dela. Ele bufou. Isso é tudo bobagem sentimental. No mundo real, só os resultados importam. E eu os forneço. Ao custo de quê? Perguntei. A Audrey tem medo de você. As crianças veem como você me trata e aprendem a fazer o mesmo. Audrey está feliz. Ela tem tudo o que uma mulher poderia sonhar, exceto uma voz em sua própria família, terminei por ele. Olhamos um para o outro do outro lado da sala, duas pessoas que nunca se entenderão. Não vou mais discutir com você, disse-lhe finalmente. Só me diga o que você quer para que possa esquecer esse incidente e não causar problemas. Eu já te disse no restaurante, respondi calmamente. Vou te tirar da minha vida. Não vou mais ajudar com as tarefas domésticas. Não vou cozinhar para você. Não vou aceitar seus insultos. E a Audrey, as crianças. Seus olhos se estreitaram. Eu ainda quero vê-las, mas em território neutro, aqui ou no parque ou em algum outro lugar sem você. Você não pode simplesmente me separar das crianças desse jeito. Ele pulou da cadeira. Eu sou o pai delas. Não estou te afastando das crianças, Lawrence. Estou me afastando de você. Grande diferença. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Olha, Agatha, vamos ser razoáveis. As crianças precisam de você e da Audrey. Elas estão acostumadas com a sua ajuda. E você está acostumado com uma empregada de graça, completei por ele. Mas isso não vai mais acontecer. Se a Audrey precisar da minha ajuda, estou aqui para ela. Mas não cruzarei mais a porta de uma casa onde você estiver presente. Lawrence me encarou, o rosto corado. Você vai se arrepender, disse-lhe baixinho. Audrey jamais se oporá a mim. Você perderá sua filha e seus netos. Talvez. Senti uma pontada de dor ao pensar nisso, mas não demonstrei. Mas não vou me perder de novo. Ele se dirigiu para a porta, mas parou na soleira. Isso não acabou, disse ele. Você vai voltar, implorando por perdão. Depois que ele foi embora, fiquei em silêncio por um longo tempo, olhando para o meu celular, esperando a ligação da Audrey. Ela nunca veio. De manhã, acordei com uma sensação que não sentia há muito tempo, uma sensação de liberdade. Apesar da ansiedade pela minha filha e netos, apesar da incerteza do futuro, senti que finalmente havia recuperado o controle da minha vida. Decidi não ligar para Audrey primeiro. Ela precisava de tempo para resolver a situação sem a minha pressão. Em vez disso, me ocupei com a casa, que há muito tempo precisava de atenção. Thomas sempre supervisionara todos os pequenos reparos e, desde a sua morte, muitas coisas haviam caído em desuso. Por volta do meio-dia, o sinal tocou. Eu esperava ouvir Audrey, mas era Winston Kingsley. Senhora Bonner, sou Winston. Não sei se a senhora se lembra de mim. Claro que me lembro de você, Winston, respondi. Você foi um dos meus melhores alunos. Sulfato de cobre. Lembra? Ele riu. Aquele projeto mudou a minha vida.
Depois dele, decidi cursar Química na faculdade. Depois, entrei no mundo dos negócios para trabalhar na empresa do meu pai. O que posso fazer por você, Winston? Na verdade, eu estava pensando que talvez pudéssemos nos encontrar e conversar depois de ontem. Tenho algumas perguntas. Concordei em nos encontrar e, uma hora depois, estávamos sentados em um pequeno café no centro de South Haven. Winston havia se tornado um jovem alto e de maneiras confiantes, mas em seus olhos eu ainda conseguia ver aquele garoto curioso que fazia as perguntas mais interessantes na aula de química. Sr. Weymouth. Ele sempre o trata assim? Perguntou Winston após uma troca de gentilezas. Apreciei sua franqueza. Infelizmente, sim, há anos. Mas por que você aguentou isso? Havia genuína perplexidade em sua voz. Pela minha filha e meus netos, respondi simplesmente. Às vezes fazemos coisas que jamais faríamos por nós mesmos, por aqueles que amamos. Ele assentiu, compreendendo. Sabe, meu pai ficou surpreso, não tanto com a sua reação, mas com o comportamento do Weymouth. Ele sempre pareceu tão impecável no trabalho. Muitas pessoas usam máscaras, Winston, principalmente no trabalho. Mas no caso de Weymouth, ele hesitou. Talvez eu não devesse falar sobre isso. Há algo errado com o trabalho dele? Perguntei sem rodeios. Winston olhou ao redor como se estivesse verificando se alguém estava bisbilhotando. Sua promoção foi uma decisão controversa, disse finalmente. Seu desempenho é excelente, o melhor do departamento. Mas há dúvidas sobre seus métodos. Que tipo de dúvidas? Veja bem, o negócio de seguro se baseia na confiança. Prometemos proteção aos nossos clientes em situações difíceis, mas a empresa também precisa lucrar. É um equilíbrio delicado. Assenti, incentivando-o a continuar. Há uma suspeita de que Weymouth, digamos que ele nem sempre age no melhor interesse de seus clientes, especialmente pessoas mais velhas que não são boas com os detalhes das apólices. Ele está pagando pouco, imaginei. É difícil provar, Winston baixou a voz. Mas sim, é uma suspeita. Ele é muito bom em encontrar brechas nos termos dos contratos que minimizam os pagamentos. Tecnicamente, não é necessariamente uma violação da lei, mas é uma quebra de confiança, terminei por ele. Exatamente. Meu pai está preocupado com esses boatos. A reputação da empresa é primordial para ele, mas não há evidências diretas, apenas reclamações isoladas de clientes, que podem ser explicadas pela má interpretação dos termos do contrato. Fiquei pensando. O que Winston estava me dizendo era coerente com Lawrence como eu conhecia, um homem para quem os fins sempre justificavam os meios. Por que você está me contando isso, Winston? Ele pareceu envergonhado. Sinceramente, não sei. Talvez porque você sempre nos ensinou a ser honestos. Lembra da sua regra? Não há espaço para enganos na ciência, mesmo que o resultado de um experimento não seja o esperado. Sorri, tocada por ele se lembrar disso. Ou talvez, continuou ele, eu sinta que devo ajudá-la de alguma forma, depois de ver como foi tratada. A senhora merece mais do que isso, Sra. Bonner. Obrigada, Winston. Cobri a mão dele com a minha. Você cresceu e se tornou um bom homem. Depois de conhecer Winston, decidi agir, mas não da maneira que Lawrence poderia esperar, não por vingança ou despeito. Decidi recuperar minha independência. O primeiro passo foi aceitar um emprego de meio período como tutora. Alguns anos atrás, quando eu tinha acabado de me aposentar, dei aulas particulares de química para alunos do ensino médio que se preparavam para a faculdade. Isso não só me trouxe uma renda extra, mas também diversão. Sempre adorei dar aulas. Mas depois de um comentário particularmente desagradável de Lawrence em um jantar em família, você não pode trabalhar na sua idade. Vai envergonhar nossa família se começar a mexer com fórmulas, desisti. Como sempre, Audrey não me defendeu, e eu não queria causar problemas. Então, peguei meu caderno antigo e comecei a ligar para pessoas que conhecia, ex-colegas de trabalho, pais de alunos. Para minha surpresa, muitas pessoas ainda se lembravam de mim e me recomendavam aos seus conhecidos. Sra. Bonner, aqui é Deborah Finn, mãe da Emily. A senhora se lembra de nós? Claro que sim, respondi.
A Emily já deve estar na faculdade. Na faculdade de medicina, disse Débora, orgulhosa. Ela sempre diz que suas aulas de química lhe deram uma ótima base. Tenho um filho mais novo no penúltimo ano agora, e ele precisa de ajuda com química. Você ainda está dando aulas? Então, em poucos dias, eu tinha 3 alunos, não muitos, mas o suficiente para me sentir útil e aumentar um pouco minha escassa renda de aposentadoria. Não tive notícias da Audrey por 3 dias. No 4º dia, ela ligou. Mãe? Sua voz soava baixa e incerta. Como vai? Estou bem, querida, respondi. E você? As crianças. Estamos, nos virando. Ela fez uma pausa. Lawrence está muito chateado. Ele disse que você estava tentando minar a autoridade dele deliberadamente na frente do chefe. Você acredita nisso? Pausa novamente. Não sei o que pensar, mãe. É tudo tão confuso. O Lawrence pode ser muito, abrupto, mas ele sustenta a gente, cuida das crianças. Audrey, eu disse suavemente, importar-se sem respeito não é se importar. Já conversamos sobre isso. Eu sei. Eu podia ouvir as lágrimas em sua voz. Mas o que eu deveria fazer? Me divorciar. Ficar sozinha com 2 filhos? Mal conseguimos nos sustentar com o meu salário. Ninguém está falando de divórcio, querida. Só de estabelecer limites saudáveis para que você e eu sejamos respeitados. O Lawrence disse que você não vem mais ajudar com as crianças em casa. É verdade. Não posso ficar na mesma casa que um homem que me trata como uma criada, mas estarei sempre aqui para você e as crianças. Pode vir me ver quando quiser. Mãe, por favor. Havia um tom de súplica em sua voz. Vamos esquecer esse incidente. Lawrence prometeu não te chamar assim de novo. Sabe, ele estava bêbado, animado com a promoção. Álcool não é desculpa, Audrey. Não cria novos pensamentos, apenas libera os que já estão dentro de mim. Ouvi-a chorar baixinho do outro lado da linha. As crianças precisam de uma avó, disse ela em meio às lágrimas. A Sylvia pergunta por você todos os dias. Eu disse que sempre estarei lá para eles. Eles podem vir até mim. Posso buscá-los na escola, passear com eles no parque, mas não cruzarei a porta de uma casa onde Lawrence esteja presente. Ele jamais concordaria que as crianças viessem até você sem nós. Então você pode ir com eles sem ele. Houve outra longa pausa. Não sei se posso. Ele seria contra. Pense nisso, querida. Você é uma mulher adulta, mãe de 2 filhos. Você tem o direito de tomar suas próprias decisões. Depois de conversar com Audrey, senti tristeza e determinação, tristeza por perceber o quanto minha filha estava atolada em um relacionamento doentio e determinação para ajudá-la, mesmo que isso significasse me afastar por um tempo. Nos dias que se seguiram, eu estava totalmente imerso no trabalho com meus novos alunos. Ensinar sempre me trouxe alegria, e descobri que ainda conseguia explicar conceitos complexos com clareza, apesar da minha idade. Meus alunos pareciam apreciar minha expertise e abordagem metódica. Você explica com muito mais clareza do que a nossa professora do ensino médio, a senhora Bonner, disse-me Jason, um dos novos alunos. Agora eu finalmente entendo essas reações redox. Momentos como esse me lembram porque escolhi a carreira de professor não pelo dinheiro ou status, mas por aqueles momentos de percepção nos olhos de um aluno quando o complicado de repente se torna claro. No 6º dia após o banquete, o inesperado aconteceu. Eu estava trabalhando no jardim, capinando o canteiro de rosas que Thomas tanto amava, quando ouvi vozes de crianças. Quando olhei para cima, vi Audrey, Noel e Sylvia parados no portão. Vovó, Sylvia correu até mim assim que abri o portão. Sentimos muita falta de você. Abracei minha neta, sentindo meu coração doer de alegria e ansiedade ao mesmo tempo. Oi, vovó, disse Noel, mais reservado. Mas percebi que ele também estava feliz em me ver. Audrey parecia abatida, com olheiras, mas determinada. Decidimos vir ver vocês, disse ela. O Lawrence está no trabalho hoje à noite. Entrem, convidei-os a entrar. Eu ia fazer uma limonada.
Enquanto as crianças se espalhavam pela casa, Sylvia foi olhar a coleção de estatuetas de porcelana na prateleira e Noel ligou a TV antiga. Audrey e eu estávamos sozinhos na cozinha. Não pensei que você viria, eu disse, tirando limões da geladeira. Eu também não, ela sorriu fracamente. Mas depois da nossa conversa, tenho pensado muito no que você disse, no que Laurence sente por você e por mim. Cortei limões em silêncio, dando a ela a chance de falar. Eu me inscrevi para um curso de atualização, disse ela de repente. Contabilidade. Eles são online à noite, quando as crianças estão dormindo. Audrey, que maravilha, eu estava genuinamente animada. Quando você começa? Já comecei. Há 2 dias. Laurence ainda não sabe. Tenho medo da reação dele. Deixei a faca de lado e me virei para minha filha. Ele não tem o direito de impedir você de aprender e crescer. Eu sei, mas ele controla todas as nossas finanças. O cartão que eu uso está vinculado à conta dele. Ele pode ver todas as transações. Como você pagou o curso? Ela baixou os olhos. Vendi os brincos que você me deu no meu aniversário de 20 anos. Senti uma pontada de dor. Os brincos eram uma herança de família. Eu os ganhei da minha mãe, e ela os ganhou da dela. Audrey, você podia ter me pedido o dinheiro. Eu não queria ser um fardo, disse ela baixinho. Você já faz tanto por nós. Ficamos em silêncio por um momento, ambos refletindo sobre a situação. O que você planeja fazer agora? Perguntei finalmente. Não sei, ela suspirou. Este curso é o primeiro passo. Talvez depois disso eu consiga um emprego melhor e seja mais independente financeiramente. É um bom plano, concordei. E as crianças, você conversou com elas sobre a situação? Um pouco. A Sylvia sentiu sua falta e não entendeu por que não viemos. O Noel está fazendo mais perguntas. Ele ouviu o que aconteceu no banquete. Viu o pai gritando em casa depois. Laurence gritou com você? Eu estava preocupada. Não só comigo, com as paredes, com a TV, com o mundo. Ela tentou sorrir, mas saiu triste. Ele ficou furioso. Disse que você tinha arruinado a reputação dele. Que Kingsley o olhava de forma diferente agora. É verdade? Não sei, mas ele está muito preocupado com isso. Está sempre checando o e-mail, esperando alguma mensagem importante do chefe. Lembrei-me do que Winston havia me contado sobre as práticas de trabalho questionáveis de Laurence. Talvez o incidente no banquete tivesse atraído atenção indesejada para suas atividades. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Audrey parecia indecisa. Claro, querida. Você já se arrependeu de ter se casado com o papai, de ter amarrado sua vida a um homem? A pergunta me pegou de surpresa. Nunca, respondi honestamente. Seu pai era um homem gentil, inteligente e respeitoso. Éramos parceiros em tudo. Claro, tínhamos momentos difíceis, discussões, mas sempre os resolvíamos juntos, com respeito um pelo outro. Não me lembro de vocês terem gritado um com o outro, disse Audrey, pensativa. Porque nós não gritamos. Nós conversamos. Audrey assentiu, considerando minhas palavras. Quero que as crianças tenham uma infância normal, disse ela baixinho. Quero que elas vejam relacionamentos saudáveis, que respeitem a si mesmas e aos outros. É um objetivo que vale a pena, apertei a mão dela gentilmente. E eu vou te ajudar no que puder. Terminamos de fazer a limonada e chamamos as crianças. O resto do dia passou em uma paz e alegria raras nos últimos anos. Jogamos jogos de tabuleiro, mostrei a Sylvia como fazer biscoitos e ajudei o Noel com a lição de ciências. De vez em quando, eu notava Audrey nos observando com um sorriso triste, como se visse algo faltando em sua vida normal com Laurence. Quando chegou a hora de ir embora, Laurence tinha que voltar do trabalho às 18 horas, Audrey me abraçou forte. Obrigada, mãe, por tudo. Você é mais forte do que pensa, repeti as palavras que lhe dissera alguns dias antes. E eu estarei sempre ao seu lado.
Enquanto caminhavam pela rua, Sylvia saltitando na frente, Noel caminhando um pouco mais para longe, absorto em seus próprios pensamentos, e Audrey endireitando os ombros com determinação renovada, senti emoções misturadas, ansiedade pelo futuro deles, orgulho pelos primeiros passos da minha filha em direção à independência e uma estranha sensação de liberdade que veio com minha decisão de não mais suportar a humilhação. 2 semanas depois, eu estava sentado em um pequeno café chamado Morning Dawn, em frente a Patricia Donovan, minha ex-colega, que lecionava literatura inglesa em nossa escola e se aposentou 3 anos antes de mim. Apesar da idade, ela permaneceu ativa na comunidade da cidade, administrando um clube do livro na biblioteca e servindo no conselho de idosos de South Haven. É bom ver você em forma, Agatha, disse ela, mexendo o chá. Depois que Thomas morreu, você pareceu desaparecer da vida da cidade. Tenho estado ocupada com a família da minha filha, respondi. Mas agora era a hora de voltar à minha vida. Contei ela sobre a situação com Lawrence, omitindo os detalhes mais desagradáveis, mas fazendo-a entender a natureza do problema. É terrível, Patrícia balançou a cabeça. Mas, infelizmente, não é incomum. Muitos de nós, idosos, enfrentamos desrespeito, especialmente de parentes mais jovens. Não é só desrespeito, baixei a voz. Tenho motivos para acreditar que Lawrence usa métodos questionáveis em seu trabalho, especialmente quando se trata de clientes idosos. Patrícia se adiantou. Você está falando da seguradora Exit? É interessante você ter mencionado. Na última reunião do Conselho de Idosos, várias pessoas reclamaram dessa mesma empresa, pagamentos baixos, recusas por motivos duvidosos. Você poderia me apresentar a essas pessoas? Perguntei. Não vou começar um escândalo nem um processo. Só quero entender o que está acontecendo. Patrícia hesitou, batendo a colher na borda da xícara. Você conhece a Vivian Ashley? Ela mora na rua Maple, naquela casinha azul. Balancei a cabeça. Acho que não nos conhecemos. Ela tem 82 anos, é viúva e ex-enfermeira. Há 6 meses, um cano estourou no banheiro dela, inundando todo o primeiro andar. O seguro cobriu apenas uma fração dos reparos, embora o contrato devesse cobrir muito mais. Ela ainda está furiosa, e eu a entendo. É difícil sobreviver com a aposentadoria dela, quanto mais fazer os reparos. E a seguradora dela é a Exit. E se não me engano, foi seu cunhado quem fez o seguro dela. Ela mencionou o nome Lawrence. Senti um aperto no estômago. Winston tinha razão em suas suspeitas. Você poderia me dar o endereço dela? Gostaria de falar com ela. No dia seguinte, eu estava na porta de uma elegante casa azul na rua Maple. Vivian Ashley parecia ser uma mulher mais velha, cheia de energia, com cabelos grisalhos curtos e olhos azuis astutos. Quando me apresentei e expliquei o propósito da minha visita, ela imediatamente me convidou para entrar. Agatha Bonner, ela interrompeu, me acomodando na sala de estar. Você deu aula para o meu neto, Brandon. Ele agora é engenheiro em Boston. Brandon Ashley, lembrei-me do cara alto com sardas. Ele era um ótimo aluno, principalmente em laboratório. Vivian sorriu, mas seu sorriso desapareceu rapidamente quando a conversa mudou para o caso do seguro. Nunca pensei que teria que enfrentar uma fraude dessas na minha idade, disse ela, puxando uma pasta. Quando o acidente aconteceu, liguei imediatamente para a empresa. Um avaliador veio, avaliou os danos e disse que tudo estaria coberto. Aí chegou esse tal de Weymouth, seu genro, como você diz, e tudo mudou. O que aconteceu exatamente? Perguntei, ouvindo atentamente. Ele encontrou uma cláusula no contrato, uma brecha. Disse que, como o cano havia estourado por corrosão e não por impacto externo, o seguro cobria apenas 30% dos danos. Você assinou algum documento adicional? Sim, ele me deu um formulário. Disse que era um procedimento padrão para agilizar o pagamento. Assinei sem ler. Minha visão não era mais a mesma e a fonte estava pequena. Pedi para ver todos os documentos, tanto a apólice original quanto os formulários adicionais. Química era minha especialidade, não direito, mas anos de ensino me ensinaram a ler e analisar textos com atenção. Além disso, como pessoa mais velha, já havia passado por minhas próprias tentativas de fraude e aprendido a ser atento aos detalhes. Analisando os documentos, notei inconsistências.
A apólice original afirmava claramente que o seguro cobria qualquer dano causado pela água, incluindo vazamentos de encanamento, independentemente da causa. Mas o formulário suplementar que Vivian havia assinado continha uma cláusula concordando em ajustar o pagamento de acordo com a seção 12b do contrato principal, uma seção que na apólice original tratava de um assunto totalmente diferente. Vivian, acho que você foi enganada, eu disse gentilmente. Este formulário que você assinou cancelou parte da sua cobertura, embora tenha sido apresentado como mera formalidade. Os olhos de Vivian se arregalaram. Tem certeza? Mas como? Como ele pôde? Infelizmente, é uma prática comum apresentar um documento jurídico complexo como mera formalidade, especialmente para pessoas mais velhas que podem não entender os detalhes. O que eu devo fazer? Havia desespero em sua voz. A reforma já está concluída. Gastei quase todas as minhas economias. Fiquei pensando. Eu poderia aconselhá-la a consultar um advogado, mas litígios com seguradoras raramente terminam em favor dos clientes, especialmente se houver uma assinatura no documento, ainda que obtida de forma fraudulenta. Vivian, você me deixa tirar cópias desses documentos? Tenho um contato na Exit Seguros. Talvez possamos resolver essa questão fora do tribunal. Depois de me encontrar com Vivian, entrei em contato com outros 2 clientes idosos da Exit que Patrícia havia mencionado. As histórias eram semelhantes, documentos complicados assinados sem total compreensão, pagamentos insuficientes e o nome de Lawrence em todos os lugares. Depois de reunir informações suficientes, liguei para Winston Kingsley e pedi uma reunião com seu pai. Ele marcou para a semana seguinte. Randall Kingsley me recebeu em seu escritório na sede da Exit Insurance. Era uma sala imponente com vista para o rio, com as paredes decoradas com diplomas e prêmios. Senhora Bonner, ele se levantou para me cumprimentar. Winston disse que a senhora tem informações importantes para mim. Sim, Sr. Kingsley. É sobre o seu funcionário, Lawrence Weymouth. Resumi os fatos que havia reunido e mostrei cópias dos documentos. Randall ouviu atentamente, com o rosto cada vez mais sério. São alegações sérias, Senhora Bonner, disse ele quando terminei. Se o que a senhora disse for confirmado, não é apenas uma violação da política da empresa, como é potencialmente ilegal. Entendo a gravidade da situação, respondi. E quero enfatizar que meu objetivo não é arruinar a carreira de Lawrence nem prejudicar a sua empresa. Simplesmente acredito que clientes idosos merecem ser tratados de forma justa. Randall assentiu. Aprecio sua posição e, principalmente, o fato de você ter vindo diretamente a mim, em vez de aos órgãos reguladores ou à imprensa. A reputação da Exit foi construída ao longo de décadas com base na confiança do cliente. O que você pretende fazer? Vou conduzir uma investigação interna. Se os fatos forem confirmados, tomaremos as medidas cabíveis. Posso ficar com essas cópias? Claro. Entreguei a pasta a ele. E mais um pedido. Podemos rever o caso da Vivian Ashley? Ela gastou todas as suas economias em reparos que o seguro dela deveria ter coberto. Randall pensou por um momento. Analisarei pessoalmente o caso dela e, se for como você descreveu, a empresa reembolsará pela diferença. Saí do escritório da Exit com uma sensação de realização, não de vingança, nem de regozijo, apenas de justiça. Como professor, sempre me esforcei para incutir nos meus alunos a compreensão de que ações têm consequências e que a desonestidade não compensa no final. Uma semana depois, recebi uma ligação da Vivian. Agatha, você não vai acreditar. Recebi uma ligação do próprio Randall Kingsley. Eles reconsideraram meu caso e estão reembolsando o valor integral que pagaram a menos, mais juros. Estou muito feliz por você, Vivian, respondi com sinceridade. Ele mencionou que estavam fazendo algum tipo de investigação interna e que você teve um papel importante nisso. Obrigada, Agatha. Você é um verdadeiro anjo da guarda para nós, idosos. Naquela mesma noite, Audrey ligou. Percebi pelo tom de sua voz que algo estava errado. Mãe, você sabe alguma coisa sobre o que está acontecendo na empresa do Lawrence? Ela perguntou sem rodeios. O que está acontecendo? Decidi tomar cuidado. Ele foi chamado para a gerência. Algum tipo de investigação sobre práticas de trabalho.
Chegou em casa furioso, gritando que tinha sido enganado, que tudo por causa daquele incidente no banquete. Ele me mencionou. Sim, disse Audrey baixinho. Ele está convencido de que você teve algo a ver com isso, mas isso não é verdade, é, mãe? Parei, pensando na resposta. Audrey, eu conversei com o Sr. Kingsley, mas não sobre Lawrence propriamente dito. Eu estava falando sobre clientes idosos que se sentem enganados em seus pagamentos. Foi minha postura cívica, não uma vingança pessoal. Meu Deus, Audrey suspirou profundamente. Ele está furioso. Diz que pode perder a promoção. Sinto muito se isso está causando problemas para você e as crianças. Mas, Audrey, pense bem. Se essas alegações são infundadas, por que a empresa está investigando? Por que Lawrence está tão preocupado? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Não sei, mãe. É tudo tão confuso, mas quero que você saiba que as crianças sentem sua falta, e eu também. Estou sempre aqui para você. Você pode vir a qualquer hora. Eu sei que pode. Viremos no domingo, ok? Lawrence estará em uma reunião com um advogado. No domingo, Audrey e as crianças chegaram cedo. Passamos um dia maravilhoso juntos, fazendo panquecas para o café da manhã, caminhando no parque e jogando jogos de tabuleiro. Percebi que Audrey parecia mais relaxada longe de casa e do marido. E as crianças estavam simplesmente felizes por estarem comigo. Como estão indo as aulas? Perguntei enquanto as crianças brincavam absortas no jardim. Ótimas, ela sorriu. Já passei em 2 módulos. O professor disse que tenho aptidão para contabilidade analítica. Que maravilha! Você sempre foi uma garota inteligente. Lembra como você sempre tirava nota máxima em matemática na escola? Lembra, sim. Ela olhou pensativa para as crianças brincando pela janela. Sabe, mãe, eu me candidatei a uma nova vaga na Maryland Construction. Eles estão procurando um contador-chefe. Audrey, eu não conseguia esconder minha surpresa e alegria. É um grande passo à frente. Ainda não recebi resposta, acrescentou ela rapidamente. E não tenho certeza se estou pronta, mas pensei em tentar. Estou orgulhosa de você, abracei-a com força. Aconteça o que acontecer, você já deu um grande passo. Lawrence não sabe, disse ela baixinho. Não sei como ele vai reagir se eu conseguir o emprego, principalmente agora que ele está com problemas no trabalho. Você é uma mulher adulta, Audrey, mãe de 2 filhos. Você tem direito à sua própria carreira. Ela sentiu, mas ainda havia incerteza em seus olhos. 3 dias depois, Winston Kingsley me ligou. Senhora Bonner, pensei que a senhora pudesse se interessar pelos resultados da investigação, disse ele. Papai não o demitiu porque não havia provas suficientes para fazer tanto alarde. Mas ele tirou a promoção e o bônus dele, e lhe deu uma advertência severa. Um passo em falso e ele perderia o emprego. Obrigada por me avisar, Winston, respondi. E como Lawrence tomou a decisão? Não muito bem. Eu podia ouvir a ironia na voz de Winston. Mas ele não tinha escolha. O pai dele também ordenou que todas as suas futuras reivindicações de seguro fossem submetidas a um escrutínio adicional. Então agora ele está de mãos atadas. Depois daquela conversa, não tive notícias de Lawrence por cerca de 2 semanas. Audrey vinha com as crianças todos os domingos, mas evitava falar sobre o marido, e eu não insisti. Percebi que ela precisava de um tempo para organizar seus sentimentos e decidir o que fazer a seguir. E então, num lindo dia de primavera, ela veio até mim com um rosto radiante. Mãe, consegui um emprego. Contadora-chefe na Maryland Construction. Audrey, isso é incrível. Eu a abracei. Quando você começa? Mês que vem. O salário é quase o dobro do que é agora, e o horário é flexível, o que é ótimo com crianças. E o Lawrence, ele sabe. O rosto dela escureceu um pouco. Eu contei a ele ontem à noite. Ele, não ficou nada feliz. No começo, tentou proibir, disse que afetaria as crianças, que eu não conseguiria lidar com isso. Mas aí, quando contei a ele sobre o salário, foi como se ele tivesse pensado nisso, principalmente agora que lhe roubaram o bônus e o aumento. Ele ainda me culpa?
Sim, ela suspirou. Mas não com tanta veemência. Ele está mais focado em reconquistar a confiança na empresa. Está mais quieto, mais cauteloso. E as crianças? O Noel mudou depois daquele incidente no banquete. É como se ele tivesse visto o pai sob uma nova luz. E você também. Ele não repete mais as frases desrespeitosas que aprendeu com Laurence. E outro dia, ele até defendeu a Sylvia quando Laurence gritou com ela por ter derramado suco. Senti uma onda de orgulho pelo meu neto. Talvez ele tivesse aprendido uma lição importante sobre o que é respeito verdadeiro. Aos poucos, nossos encontros dominicais se tornaram uma tradição. Audrey e as crianças vinham de manhã. Preparávamos o almoço juntos, conversávamos, ríamos. Era um momento especial, livre do estresse que eles ainda sentiam em casa. Um dia, quando Audrey já estava no novo emprego havia um mês, notei uma mudança nela. Ela estava mais confiante, tinha as costas mais retas e sorria com mais frequência. Estávamos sentados no jardim, observando as crianças brincarem com o cachorrinho da vizinha. Sabe, mãe, disse ela de repente, estou pensando em começar a economizar dinheiro, minhas próprias economias. Essa é uma decisão sábia, concordei. Laurence não sabe. Ele ainda controla nossa conta conjunta, mas com meu novo salário, posso aos poucos guardar parte dela em uma conta separada. Você está pensando em... Não terminei a frase, não querendo pressioná-la. Divórcio, ela completou por mim? Não sei. Às vezes sei, mas na maioria das vezes só quero ter uma escolha, saber que posso ir embora se quiser, que não ficarei presa por causa da dependência financeira. Abracei-a, sentindo orgulho da sua determinação e força. É a coisa certa a fazer, querida. Ter sempre uma escolha é liberdade. No final do verão, nossos almoços de domingo já faziam parte da vida. Às vezes, Audrey levava as crianças nos outros dias, quando Laurence estava em viagem de negócios ou trabalhando até tarde. Nossa casa se tornou um refúgio para eles, um lugar onde podiam ser eles mesmos sem medo de julgamentos ou críticas. Um dia desses, enquanto estávamos todos sentados à mesa, Sylvia perguntou de repente: Vovó, por que o papai nunca vem com a gente para a sua casa? Olhei para Audrey, sem saber o que dizer. Papai e vovó têm maneiras diferentes de encarar a vida, disse Audrey, cautelosa. Às vezes, os adultos não se dão bem. Mas você disse que a família deveria ficar unida, insistiu Sylvia. Existem diferentes tipos de família, querida, eu disse. E o importante é que as pessoas se respeitem e sejam gentis umas com as outras. Papai não foi legal com você, disse Noel de repente. Eu o ouvi te xingando. Noel, Audrey o puxou de volta. Está tudo bem, coloquei a mão no ombro do meu neto. Você tem razão, Noel. Seu pai nem sempre foi legal comigo, e eu decidi que não quero mais ser maltratado, mas isso não significa que você tenha que escolher entre nós. Você pode nos amar. Ele assentiu, hesitante. Prefiro ficar aqui, disse por fim. Aqui é mais calmo. No início do outono, numa tarde fria de domingo, Audrey e as crianças vieram almoçar, como de costume. Preparamos um assado, um dos pratos favoritos das crianças, e torta de maçã de sobremesa. Depois do almoço, Audrey estava me ajudando a lavar a louça quando, de repente, disse: O Laurence sabe que estamos aqui todos os domingos. Ele nunca diz isso diretamente, mas consigo vê-lo olhando para o relógio quando estamos prestes a sair. Ele tentou te impedir? Não, acho que ele sabe que, se tentar, só vai piorar as coisas, principalmente agora que sou mais independente financeiramente. Quando chegou a hora de ir embora, acompanhei-os até a porta. Nos abraçamos e nos despedimos, e Audrey e as crianças caminharam pela rua até a casa deles, que ficava a apenas 15 minutos de caminhada. Eu estava parado na porta, acenando para eles, quando notei uma figura familiar na janela da casa do outro lado da rua. Laurence. Ele estava ali, observando a família retornar de um jantar para o qual não havia sido convidado. Nossos olhares se encontraram do outro lado da rua. Em seus olhos, vi uma mistura de raiva e derrota. Naquele momento, percebi que o havia excluído completamente da minha vida não por ódio ou sede de vingança, mas pela silenciosa compreensão de que algumas pessoas simplesmente não merecem um lugar em nossas vidas.
Fechei a porta, isolando-o simbolicamente do meu mundo, e voltei para uma casa que estava novamente cheia de vida e risos, graças aos almoços de domingo com Audrey e as crianças. Talvez Audrey nunca decidisse se divorciar. Talvez Lawrence nunca mudasse sua atitude em relação às pessoas. Mas eu tinha certeza de uma coisa: eu não era mais uma empregada doméstica. Eu era Agatha Bonner, uma professora respeitada, uma mãe e avó amorosa, uma mulher que encontrou forças para defender sua dignidade, e era isso que importava.